Bom, pessoal, vamos agora dar continuidade à nossa reflexão sobre cidadania social, apresentando para vocês linhas gerais sobre a regulamentação jurídica de alguns dos principais direitos sociais. Onde na Constituição Federal de 88 estão previstos, estão regulamentados os direitos sociais? Em inúmeros locais. A gente tem direitos sociais espalhados por todo o texto da Constituição Federal de 88. Um dos lugares da Constituição em que estão previstos, positivados os direitos sociais, é no capítulo 2 do título 2, que se intitula Dos Direitos Sociais, no título intitulado Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Mas é importante que vocês tenham a clareza de que, por toda a Constituição, há a previsão de direitos sociais, e eu vou mostrar para vocês aqui outros lugares da Constituição em que também estão previstos direitos sociais, além do capítulo 2 do título 2, que se intitula dos direitos sociais. O artigo 6º da Constituição enumera alguns dos principais direitos sociais. Diz o artigo 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, aí estão enumerados alguns dos principais direitos sociais, e a gente vai discutir uma parte deles aqui nessa aula. Eu vou apresentar para vocês linhas gerais da regulamentação jurídica do direito ao trabalho, do direito à seguridade social, que engloba previdência social, assistência social e saúde. Vou falar também com vocês sobre direito à educação e sobre direito à cultura e ao desporto. Tranquilo? Direito ao trabalho. O direito ao trabalho, ele visa, em síntese, regulamentar o conflito que existe nas sociedades capitalistas entre os detentores dos meios de produção e os detentores da força de trabalho, né, entre os detentores do capital e os detentores do trabalho, os trabalhadores e trabalhadoras. É no núcleo desse conflito, que é um dos conflitos nucleares das sociedades contemporâneas, devido à adoção do modo de produção capitalista, que incide esse importante direito que iniciou a história, sem dúvida, dos direitos sociais no fim do século XIX, quando os trabalhadores e trabalhadoras começaram a se organizar e começaram a pleitear de forma organizada a melhoria das condições de trabalho, o acesso a uma remuneração mais justa e a mudança das condições absurdas e desumanas que caracterizavam as sociedades em industrialização, numa época em que havia hegemonia do liberalismo econômico orientando a regulamentação desses temas. No Brasil, a gente tem como um marco importante da positivação do direito ao trabalho a edição da chamada Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. Então, a gente tem um conjunto grande de atos normativos editados, em especial a partir da década de 30, sob o governo de Getúlio Vargas, e em 43 esses atos normativos são organizados, são consolidados na CLT, vigente até os dias de hoje, embora tenha passado por inúmeras alterações, em especial agora em 2017, a gente teve uma alteração importante na CLT,
por meio da Lei 13.467, no que ficou chamado de reforma trabalhista, flexibilizando, né, direitos durante o governo Temer, diminuindo a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Na Constituição Federal, os direitos trabalhistas, né, o direito social ao trabalho, ele está protegido e regulamentado entre os artigos 7º e 11. E a gente vai ver um pouco da literalidade da Constituição nessa aula de hoje, e repito o convite permanente a todos e a todas vocês para que leiam a Constituição, para que tenham contato com o texto constitucional, para que conheçam os seus direitos e também os seus deveres, de modo a melhor situarem-se na vida em sociedade e poderem exercer plenamente a cidadania de vocês. Importante, antes de mencionar alguns direitos trabalhistas garantidos pela Constituição, importante frisar que, atualmente, por expressa disposição constitucional, não há mais distinção no acesso a direitos entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Quando a CLT foi feita, lá na década de 40, foi organizada, ela expressamente previu que ela não se aplicaria aos trabalhadores rurais. Inicialmente, no Brasil, o direito ao trabalho, direitos trabalhistas, foram privilégio, digamos assim, entre aspas, dos trabalhadores urbanos. Só a partir da década de 60 é que se passou a positivar de forma mais intensa direitos aos trabalhadores rurais, com a publicação do Estatuto do Trabalhador Rural em 64. Uma outra ênfase necessária diz respeito aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos. No Brasil, há ainda hoje uma cultura bastante perversa no tratamento desses profissionais. E somente em 2013, houve uma mudança na Constituição ampliando direitos dos trabalhadores domésticos. E aí isso se deu com a mudança do parágrafo único do artigo 7º. Então a gente tinha até 2013, ou seja, até ontem, um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que estavam privados do acesso a um conjunto de direitos trabalhistas, dada a natureza do seu trabalho e dada o preconceito social e uma cultura de exploração desenfreada e sem limites do trabalho doméstico. É um absurdo que isso tenha existido no Brasil até a década passada, e felizmente isso foi revertido, ou ao menos parcialmente revertido, ampliando o rol de direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores domésticos. Também os servidores públicos possuem direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal de 88. Tranquilo? Essa é uma breve síntese introdutória à discussão sobre direito ao trabalho, e eu vou ler junto com vocês alguns dos direitos trabalhistas previstos na Constituição no artigo 7º. A cabeça do artigo 7º, o caput, diz lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhoria de sua condição social, e, a partir do inciso 1º, elenca uma série desses direitos chamados pela literatura de direitos sociais individuais, como, por exemplo, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, salário mínimo, 13º salário,
duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, repouso semanal remunerado, licença paternidade, licença à gestante, aviso prévio, proteção do mercado de trabalho da mulher, ação judicial, caso haja infração de direito trabalhista, no prazo prescricional de 5 anos e até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, e proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Esses são alguns dos direitos sociais individuais que estão previstos no artigo 7º da Constituição para todos os trabalhadores urbanos e rurais e também, em regra, para os trabalhadores domésticos. Óbvio, né, que, infelizmente, nem todos esses direitos sociais são, de fato, efetivados, são, de fato, garantidos para todas as pessoas. Né? A gente tem problemas no pagamento do FGTS por muitas empresas, a gente tem problemas no recebimento de hora extra, né, na duração do trabalho, a gente tem um conjunto grande de problemas. E se a gente pega, se a gente analisa a realidade salarial brasileira, a gente percebe que essa proibição da diferença de salários por sexo, cor, ela não se aplica ainda de modo sistemático na realidade social, em que ainda encontramos, né, como a gente expôs na gravação passada, uma quantidade, uma diferença abissal entre a remuneração hora das mulheres e das pessoas negras em relação aos homens e as pessoas brancas. Mas o processo de disputa política, ele é composto de avanços e de recuos, de lutas cotidianas pela efetivação de direitos. Então, estamos hoje, em 2021, felizmente, melhor do que estávamos há 30 anos atrás no que tange aos direitos trabalhistas. E precisamos continuar lutando politicamente, cotidianamente, para mantermos esse curso de avanço social e estendermos a efetivação de direitos para toda a sociedade. Tranquilo? A gente tem depois, no artigo 8º, o que a literatura chama de direitos sociais coletivos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que dizem respeito, em síntese, à associação profissional e sindical. Né? Diz lá a Constituição que é vedado ao poder público interferir na organização sindical. A gente tinha no Brasil, desde a década de 30 até a década de 80, o funcionamento de sindicatos sob tutela estatal, sob intervenção estatal direta, um modelo que foi pensado pelo Getúlio Vargas para eliminar a autonomia trabalhista e garantir a subordinação dos trabalhadores ao governo autoritário, a essa forma de Estado varguista. E a gente tem um conjunto de outros direitos ligados a esse universo sindical previstos no artigo 8º da Constituição. Ninguém é obrigado a filiar-se. A gente tem o modelo de base territorial única dos sindicatos e os sindicatos atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de suas categorias. O artigo 9º ele assegura o direito de greve, né, talvez o mais importante direito social coletivo dos trabalhadores, um instrumento de reivindicação absolutamente fundamental na história da conquista dos direitos sociais. A greve é um instrumento básico de pressão que os trabalhadores têm, uma vez que a força de trabalho e o exercício desse trabalho
é a sua principal ferramenta, em muitos casos, a única ferramenta realmente importante para o empresário. E aí a gente tem a Lei 7.783, de 89, regulamentando o exercício do direito de greve. Tranquilo? Além do direito ao trabalho, e além do capítulo expressamente intitulado dos direitos sociais, a gente tem, como eu frisei, um conjunto de direitos sociais previstos em outros trechos da Constituição. E um ponto de destaque em termos de localização topográfica de direitos sociais, é o título 8 da Constituição, que se intitula da ordem social. O título 8 da ordem social tem 8 capítulos. O primeiro capítulo chama Disposição Geral, o segundo, Seguridade Social, o terceiro, Educação, Cultura e Desporto, o quarto, Ciência, Tecnologia e Inovação, o quinto, Comunicação Social, o sexto, Meio Ambiente e o sétimo, Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso, o oitavo, dos Índios. Esses capítulos versam sobre temas relacionados à ordem social brasileira. E a gente vai trabalhar aqui, nessa aula na discussão de cidadania social, especialmente o capítulo 2 da Seguridade Social e o capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto. Diz lá o artigo 193 da Constituição que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. A Seguridade Social, ela é composta, na realidade brasileira, por um tripé. São 3 os eixos da Seguridade Social: previdência social, assistência social e saúde. Quando a gente fala de Seguridade Social, a gente está falando, portanto, desses 3 direitos: o direito à previdência social, o direito à assistência social e o direito à saúde. E isso está disposto no artigo 194 da Constituição, que vocês podem ler aí na projeção. E a Seguridade Social, ela tem os objetivos estipulados nos incisos do parágrafo único do artigo 194. E entre esses objetivos estão lá universalidade da cobertura e do atendimento. Porque a Seguridade Social, enquanto direito social, se baseia nessa racionalidade, nesse valor e nesse objetivo da universalidade. Diferente do mercado, que restringe o acesso à detenção de poder aquisitivo, e é diferente da ideologia do mérito, que restringe o acesso à comprovação de habilidades ou de capacidades. Quando a gente fala de direito social, a gente está falando de tipos de acesso a bens e serviços que se baseiam na lógica da universalidade, da garantia a todos e a todas. E estão lá dispostos outros objetivos que regem a Seguridade Social nos incisos do artigo 194. Equivalência entre urbano e rural, uniformidade, equidade, etc. Vocês podem ler com calma aí na casa de vocês, e eu sugiro a todos e a todas que o façam. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, e é financiada em específico por algumas contribuições sociais, um tipo de tributo previsto lá no artigo 195 da Constituição. Saúde é uma das bases conformadoras da Seguridade Social,
e o direito à saúde é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes direitos sociais, e a saúde é um tema referido entre os principais problemas do Brasil. No momento como o que vivenciamos hoje, de pandemia, fica absolutamente claro a enorme importância de termos um sistema público de saúde que dê conta de garantir a cura e de garantir acessibilidade e tratamento a todos e a todas. Enquanto eu falo, infelizmente, vivenciamos o pior momento do sistema de saúde na história brasileira, né? Estamos no auge da pandemia, né? Estamos na beira do colapso dos sistemas de saúde, país afora, mas essa triste e dura realidade não pode nos fazer desvalorosos com o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e com o enorme serviço que ele tem prestado para a população brasileira desde a sua criação, no fim da década de 80, e a importância inquantificável do SUS nesse contexto de pandemia. É uma riqueza, é uma joia da sociedade brasileira, embora tenha muitos problemas, ainda assim é maravilhoso termos o SUS, porque o SUS garante o que está disposto aí na cabeça do artigo 196. Ele garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e o Estado promove esse direito e cumpre o seu dever de diversos modos, né? Tem muitos órgãos vinculados ao sistema de saúde, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, é sem dúvida o eixo principal em torno do qual os órgãos estão estruturados, e ele está previsto lá no artigo 198, que fala que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, pautado nas seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. O SUS é uma das principais conquistas desse processo de redemocratização. Antes da década de 80, no Brasil, o acesso à saúde não era universal, ele era mediado ou pelos sistemas privados ou pelos sistemas profissionais. A gente tinha as chamadas caixas de assistência, divididas por setores de atividade profissional, e foi o SUS que garantiu, de fato, né, essa universalização de um atendimento que, embora possuindo problemas, em geral, gratuito e de qualidade. Eu sei disso, o Cauê, meu filho, nasceu aqui no Hospital Regional de Varginha, atendido pelo SUS. E eu, pessoalmente, já fui em diversas ocasiões da minha vida atendido pelo SUS, então conheço os problemas que o SUS possui, óbvio, mas conheço também e reconheço a enorme importância que ele possui. Outras sociedades que não têm sistema de saúde público gratuito, o acesso às curas e aos tratamentos é mediado por pagamento. Então, agora na pandemia, imagino que vocês tenham visto em algum momento notícias sobre isso, porque elas circularam aos montes. Pessoas que mundo afora tiveram que pagar para terem acesso a internações, a remédios, a tratamentos, etc. Mesmo aqui no Brasil, por conta do colapso do sistema de saúde, em alguns lugares do país, eu ouvi uma notícia ou outra de pessoa que acabou tendo que recorrer ao sistema privado, dada a ausência de vagas no sistema público. Mas, no geral, a gente tem esse direito à saúde como um direito fundamental
e o dever do Estado de garantir o acesso a esse direito. Instituições privadas também podem atuar no campo da saúde. Diz a Constituição, lá no artigo 199, que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, né, obedecendo às determinações constitucionais e infraconstitucionais previstas na legislação. Hospitais particulares, médicos, médicas, consultórios, né, toda essa atuação do mercado da saúde, ela é possível e ela é legal. Tranquilo? E o artigo 200 da Constituição, ele enumera algumas atribuições do SUS, o Sistema Único de Saúde, né, que incluem também, por exemplo, executar as ações de vigilância sanitária. A vigilância sanitária é vinculada ao SUS. Então, mesmo você que possui plano de saúde, né, você também é atendido e beneficiado pela existência do SUS, porque é o SUS que fiscaliza a produção de alimentos, a produção de remédios, a vacina contra a Covid que iremos todos tomar, né, tem o dedo do SUS no processo de produção, no processo de aplicação, enfim, são muitos os temas em que o SUS atua para além do atendimento propriamente médico ou hospitalar em sentido estrito. Tranquilo? Bom, eu vou encerrar por hoje aqui. Continuamos a discussão sobre direitos sociais da próxima semana, de modo síncrono, refletindo o direito à previdência e direito à assistência e dando continuidade a essa nossa discussão. Beleza? Encerro aqui a gravação e aguardo vocês na semana que vem. Ótima semana, pessoal. Grande abraço.